Os episódios mais recentes na política mundial, claro, geram preocupação com o futuro e como que os políticos estão agindo e reagindo ao excesso de intolerância e também à violência, né, PC? É isso aí. A gente teve um episódio muito recente, que é de um ativista ou uma liderança de direita dos Estados Unidos e que foi vítima de um ataque cruel e covarde. E isso chama a atenção não só lá nos Estados Unidos, porque reverberou no mundo inteiro, viu, Falcão? E claro que a gente tem acompanhado todo o desfecho disso e os reflexos na política mundial. A intolerância, para se ter uma ideia, também é algo que precisa ser repensado. A morte de Charlie Kirk, ataque a essa liderança que a gente traz, então, como principal eixo da discussão, é também motivo de nós refletirmos sobre o futuro de tudo que se tem no campo político. Para se ter uma ideia, a morte de Charlie Kirk traz também uma leitura da intolerância de gênero, religiosa, mas a política que é o eixo central de tudo isso. O episódio deixa, então, para a humanidade uma releitura do tempo que vivemos. Um tempo sombrio, tomado por tudo isso que nós temos dito até então. E talvez as mais sensíveis estão em torno dos tempos atuais relacionados à política. E sejam elas nas igrejas, os líderes religiosos começaram a discutir política ideológica, não mais as verdadeiras necessidades que os fiéis de fato têm. As pessoas tomaram para si o direito de definir como o outro leva a vida, ou o que ele faz dela, quando não é da conta de absolutamente ninguém, o que diz respeito ao seio familiar ou até mesmo no seu ambiente privativo. Mas o grande eixo central de tudo isso está exatamente na política. A incapacidade de aceitar o diferente, o divergente e que tem feito o ódio preponderar. As famílias estão se dilacerando cada vez mais. Pais e filhos deixando de se falar e tudo por líderes políticos e que sequer sabem da existência deles. Agora, o clima intensificou. São políticos instigando vingança contra quem pensa diferente. Mas também tem uma imensa parcela da população que comemora a morte de quem lidera grupos com pensamentos ideológicos semelhantes. Charlie Kirk é o exemplo de tudo isso, vítima de um crime inadmissível. A morte do jovem, pai e cidadão como qualquer outro, teve o direito de se manifestar e interrompido pelo ódio, pela intolerância e também pela mente doentia. Quem não aceita o diferente. Mas a morte dele não terminou apenas com um tiro. Os dias passaram e continuaram matando Charlie Kirk. Todo santo dia, ao comemorar, ao desejar a morte, mensagens recentes aqui em Santa Catarina cogitam um ataque ao governador Jorginho Melo, mesmo que em algum momento possa ter tido um tom de brincadeira. Não é e nem pode ser aceitável, normalizado e compreendido com naturalidade esse tipo de comportamento. O que parece que realmente a humanidade perdeu foi o senso de respeito, princípio, fraternidade. Parecem animais irracionais e que focam apenas no seu ego inflado, no seu egoísmo. Mas eu lhe pergunto uma coisa, talvez você que está aí do outro lado. Será que é esse futuro que a gente quer para os filhos, para as novas gerações, rodeados por conflitos, guerras, ódio, intolerância, desonestidade, com a própria fé e a crença de que lhe oferecem? É lamentável tudo isso. Mas esperamos que exista pelo menos um mínimo de consciência, né, Falcão? Ou seja, PC, a gente vê esses casos de intolerância, ódio, violência lá fora, mas ao mesmo tempo também olhamos aqui para o nosso estado e vemos o caso mais recente com o governador Jorginho Melo. Exatamente. Os prints das conversas, dessas mensagens de ódio com faca, arma, se a faca está afiada, se vai mexer a faca, isso demonstra cada vez mais que a população está com a mente doentia. De todos os lados. Não tem direita, não tem esquerda, é realmente uma mente doentia. A insanidade mental de quem não aceita absolutamente nada. Nesse caso específico, a polícia já está investigando, já há um corpo técnico averiguando essas mensagens com os números registrados, foram conversas em aplicativos de conversas remotas. Sim. E por isso vai facilitar muito o trabalho da polícia.
mas não dá para aceitar e quem comete esse tipo de crime tem que ser punido, sem pena nenhuma, já que eles, em momento algum, pensaram em todo o anseio familiar de um governador ou de qualquer autoridade, ou seja, quem quer que for. Desejar a morte de alguém, de fato, é inaceitável. Processo de investigação com esse caso do governador Jorginho Melo também estamos acompanhando para trazer as atualizações aqui no SC no Ar. PC, muito obrigado por enquanto. Bom trabalho para nós. Até mais. Seguimos